entre o Movimento Custo de Vida e o MTST, a gente acha que tem muitos lugares interessantes para a gente pensar novas elaborações sobre política, sobre o que é viver junto, sobre o que é pensar junto, sobre o território, sobre vizinhança, a partir de uma linguagem do cotidiano, né? A partir de uma linguagem que está sendo elaborada no dia a dia, no cotidiano, pelas mulheres. E talvez por esse lugar, para mim, o lugar de encontro, talvez, entre o custo de vida e as ocupações do MTST seja justamente a cozinha, né? No primeiro momento, né, o problema da alta do preço dos alimentos, mas no segundo momento agora é a cozinha que funda toda a ocupação que a gente faz na periferia de São Paulo, né? Então, enfim, sem cozinha não tem ocupação. Então, a cozinha não só como esse lugar que alimenta, o lugar da reprodução cotidiana, mas também um lugar que produz relação, inclusive relação política, né? Que produz esse vínculo de pertencimento, do estar junto, e pensar a crise a partir da cozinha e a partir das mulheres nos pareceu um problema interessante para a gente pensar e imaginar outros futuros possíveis. Então, eu vou chamar o Tiago, que fez essa excelente pesquisa, para compor a nossa mesa. A gente está com a Irma Passoni, que é uma das principais lideranças do movimento popular no Brasil hoje, que foi muito protagonista desse momento no movimento Custo de Vida, na luta contra a carestia. E também a Luciana Souza, que é do MTST, lá da Zona Leste, toca há mais de um ano uma ocupação na cidade de Tiradentes, a Esperança Vermelha. Enfim, vem para cá, gente. Irmã Lu. E aí a gente resolveu começar, acho que o Thiago, vocês vai falar um pouquinho, vamos mostrar só 10 minutinhos de um filmezinho um pouco sobre esse momento, para a gente começar o debate já num clima da história que a gente quer contar e que a gente quer pensar junto. Como a gente ia ter gente aqui que conhece o movimento do Custo de Vida, gente que militou, gente que já tem um contato com esse movimento, mas a gente também se preparou para receber gente que também talvez nunca tenha ouvido falar. E aí a nossa ideia, ao invés de eu vir aqui fazer uma cronologia e ficar falando, tem 2 filmes excelentes que, de alguma forma, mostram um pouco desse momento, ou pelo menos o principal momento, que é o ato da Praça da Sé, 78, que é a Luta do Povo, do Renato Tapajós, e Braços Cruzados, Máquinas Paradas, que mostra, na verdade, a luta da oposição sindical metalúrgica de São Paulo, mas que no trecho acaba mostrando também um ato do movimento. Então são 5 minutos de um, 3 de outro, não é o filme mesmo, é só, acho que a questão das imagens que tem uma força muito grande, e aí depois eu vou pontuar algumas coisinhas e a gente tem a Irma para poder falar da experiência mesmo dela do movimento do Custo de Vida. Então o primeiro chama A Luta do Povo, de 1980, e o segundo trechinho é do Braços Cruzados, Máquinas Paradas. Nasci numa cidade pequena no interior da Bahia. Vim para São Paulo trabalhar numa fábrica, na companhia Cervejaria Brahma. Da Cervejaria Brahma me transferi para uma metalúrgica. Nesta metalúrgica eu entrei de sócio sindicato dos metalúrgicos de São Paulo. Continuei a minha atuação no sindicato. Participei da chapa contra o Pelego Joaquim. Participei das eleições de 75, trabalhando já pela Vilares. Bom, eu fui despedido da Vilares em 78 por participar da greve. E agora eu participo do movimento contra a carestia, participo da Sociedade Amigos do Bairro. E a minha esposa também participa, a Severina, participa do movimento contra a carestia. Olha, eu fiz parte do movimento da carestia porque
Na época, assim, o Oswaldo ganhava muito pouco, né? E era um sufoco, assim, fazendo continha para comprar isso, comprar aquilo. O dinheiro não dava nem para comer, né? E as crianças estavam sempre por falta das coisas. Eu tinha que trabalhar para ajudar, e trabalhar com 3 filhos pequenos é uma loucura, né? Então a gente batalhou bastante. Eu trabalhei muito no movimento para a caristia. Andei aí de rua em rua, de casa em casa, fui na feira livre, fazer abaixo-assinada, fui para a cidade, conversei muito com as donas de casa e a gente viu que é uma necessidade assim, de todo mundo, né? Que custo de vida, assim, caristia abrange todo mundo está passando necessidade, né? Quem ganha salário mínimo aí está passando fome, porque não tem condição de comer com salário mínimo. Eu saí na rua em 68, né? Depois a gente ficou 10 anos aí meio barrado. Em 78, olha, muita gente foi pra rua, 12 mil pessoas estavam na Praça da Sé. Apesar de ter cavalo, cachorro, e estava todo mundo lá gritando abaixo a caristia, e muito firme, né? Sem medo, com bastante coragem. Companheiros, hoje, nesta Assembleia do Movimento do Custo de Vida, não podíamos deixar de dar o nosso apoio a esse movimento, porque foram as nossas donas de casa que iniciaram eles. E essas donas de casa, com toda a sua coragem, com todo o seu esforço, fez com que nós, operário, povo trabalhador em geral, também tomasse atitude e comparecesse hoje, de qualquer maneira, nesse ato das entregas das assinaturas. Por isso, hoje é um movimento nacional e está incluindo em todos os bairros, Sociedade de Amigos de Bairros, Clube de Mães, no sindicato, movimento de saúde e todos os movimentos populares no geral. E que as bandeiras de lutas é o congelamento dos preços, né? Um salário mínimo unificado e uma reforma agrária radical, né? Para todo o povo aí que está oprimido. E também é um movimento que ajudou muito os outros movimentos populares a crescer, como movimentos de favela. O povo da favela quer comida na panela! O povo da favela quer comida na panela! O povo da favela quer comida cada dia! Todo mundo se junta nessa hora, né? Porque todo mundo passa fome, todo mundo aí tá numa pior. E caristia é uma coisa que mexe com todo mundo, né? Que fortaleceu muito os movimentos populares, a organização do povo, o pessoal realmente está aí, é reuniãozinha aqui, reuniãozinha ali. Todo mundo se reúne para reivindicar as coisas que eles têm direito e que são negadas, né?
é reunião em sociedade, é reunião para ver asfalto de rua, é reunião para ver água. E isso é muito bom, né? Porque são necessidades de todo mundo. É um movimento de saúde que cresceu muito, que saúde vem... a pessoa não tem boa saúde porque ela passa fome, né? Então o pessoal está brigando aí por boa saúde, por boa alimentação, por boas condições de moradia, que são poucos os que têm boas condições de moradia, e por boas condições de salário, de vida, né? Hoje está se realizando aqui o primeiro encontro popular de saúde. Para nós trabalhadores, o que passa. Fiz favor da maciça maioria dos trabalhadores metalúrgicos de São Paulo. Portanto, quero, nesta oportunidade, cumprimentar a família metalúrgica por manter-se unida. O que passou, meus amigos, passou. Importa agora é olhar para frente. O que passou, passou, mas para nós trabalhadores, o que passou ainda está presente todo dia na nossa luta. Nós não esquecemos ainda de 64, quando o Ministério do Trabalho interviu e deu posse ao Joaquim, e hoje ele vem outra vez intervir no nosso sindicato, dando posse à diretoria atual. Essa atitude do Ministério do Trabalho mostra que realmente ele cumpriu o seu papel de representante da classe patronal em prejuízo dos legítimos interesses da classe trabalhadora. Nós não esquecemos ainda de 64, quando o Ministério do Trabalho interviu e deu posse ao Joaquim, e hoje ele vem outra vez intervir no nosso sindicato, dando posse à diretoria atual. Essa atitude do Ministério do Trabalho mostra que realmente ele cumpriu o seu papel de representante da classe patronal em prejuízo dos legítimos interesses da classe trabalhadora. Companheiros, hoje
aqui nesta Assembleia do Movimento do Custo de Vida, movimento esse em que nós, trabalhadores da classe operária, são os que mais sofremos, porque os nossos salários, infelizmente, são os mais baixos de todas as categorias que existem. E nós não podíamos deixar de também dar o nosso apoio a esse movimento, porque foram as nossas donas de casa que iniciaram eles e que estão enfrentando ainda hoje os maiores problemas para conseguir essa Assembleia. Foi essas donas de casa que nesta semana não mediram esforços para se reunir até altas horas da noite, porque eles diziam que por detrás desse movimento estavam coisas subversivas, e nós, operários, dizemos que não há nada disso nesse movimento, e que a coisa que nós consideramos subversiva foi o arroxo salarial em que foi implantado e foi esse arroxo que nós não estava aguentando mais essa situação. Nós vencemos uma primeira etapa hoje e que nós devemos continuar essa etapa. Continuar como? Pensando aí em continuidade nesse movimento, dentro das fábricas, pensando na continuidade desse movimento, nesta campanha salarial que se aproxima, e pedindo assim nessa campanha salarial um reajuste que não seja mais um reajuste de esmola, que não seja mais um reajuste de fome, mas um reajuste com dignidade. E vivam os trabalhadores! Então, acho que essas imagens elas já resumem mais do que qualquer coisa que eu pudesse falar aqui para dar uma ideia do que foi o movimento do custo de vida. Só para localizar, então, esse ato foi no dia 27 de agosto de 78, em plena ditadura militar, e do momento que ainda era muito grave, embora alguns autores vão chamar isso de ditadura derrotada, num outro momento, mas os acontecimentos mostram que era justamente o contrário. O final da ditadura
desculpa, não o contrário, mas é um momento de muita perseguição política ainda, e ajuda a entender, então, porque, teoricamente, um movimento que tinha como sua principal reivindicação, então, uma delas, o congelamento de preços, pode ser tratado dessa forma pelo poder público, como repressivo. Eu não trouxe, então, uma fala só de acontecimentos. Eu pensei em destacar 6 pontos do movimento custo de vida, porque, graças à presença da Irma aqui, eu acho que toda a questão da experiência do movimento, principalmente da questão das mulheres, ela pode estar tratando na fala dela. Deixando claro isso também, então, a minha análise não é uma análise de gênero, propriamente, do movimento do custo de vida, por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou homem, então acho que essa questão eu não tenho essa representatividade, e também porque esse trabalho já existe. É uma freira chamada Maria Cecília Domese, e ela teve essa pesquisa, então, voltada para a questão de gênero, não só do movimento do custo de vida. O foco dela é a região da Zona Sul da cidade de Ademar, próximo de Diadema. Se chama Elas Ergueram as Panelas. Então, ela vai pensar não no caso do movimento do custo de vida, como eu pensei, somente, mas a luta dessas mulheres, porque não se reduzia ao movimento do custo de vida. Aí, dito isso, eu queria só voltar na tabela. Só para deixar claro, então, o movimento do custo de vida, eu sei que o nome não é muito preciso, né? Talvez a gente pensar movimento contra o custo de vida, mas o meu estudo é sobre esse movimento social. Então, eu não sou economista, lógico que eu não posso deixar de fora a questão da alta do custo de vida nesse período, mas só para deixar claro aqui, então, do que eu vou falar, se a gente fosse fazer uma análise economicista, como nós tínhamos muito naquele momento, ela acaba nem se comprovando pelos próprios dados econômicos. Aqui é o índice do custo de variação do custo de vida na cidade de São Paulo, entre 60 e 84. O período do movimento do custo de vida como movimento social, como mobilização, ele jamais anunciou o seu fim, mas eu tratei no livro de 73 até 82. Se a gente olhar essa tabela, é um pouco o contrário do que acontece. Em 73, na verdade, quando o movimento surge, lógico que tem a questão da falsificação dos dados também do governo, mas o índice de custo de vida nem era o mais alto. Em compensação, em 82, quando os índices já atingiam dados alarmantes, o movimento do custo de vida já não tinha uma mobilização tão forte. Eu trato disso, então, como uma questão social. Eu até uso no livro um historiador chamado Edward P. Thompson, que ele vai se defender justamente, uma passagem para mim muito importante, que ele vai falar que, ele analisando os movimentos contra a fome na Inglaterra, vão acusar ele de pensar se ele realmente acha que as pessoas tinham fome, de tanto que ele não falava dessa questão econômica. E a resposta dele é que ele não tem dúvida que elas tinham fome. A questão é que a fome não determina nem que as pessoas devem se rebelar, e muito menos as formas dessa revolta. Então, o movimento de custo de vida, para mim, ele é uma organização muito forte, mas graças à ação e organização dessas mulheres, a partir da situação que elas viviam. Então, a minha análise vai ser principalmente social. E aí eu trouxe 6 pontos, só que ao invés de trazer uma apresentação de PowerPoint, ou algo do gênero, eu preferi trazer 15 imagens, um pouco para trazer um pouco sobre o movimento. Então, a primeira delas, e falar sobre alguns pontos. O primeiro deles é a importância da igreja, no caso do movimento do custo de vida. Essa imagem aqui, a qualidade não ajuda muito, mas ela saiu na revista Veja, é a Assembleia no Colégio Santa Maria, na Zona Sul de São Paulo, em junho de 76. É a primeira grande assembleia, das assembleias massivas do movimento, que vai reunir quase 5.000 pessoas no domingo. A segunda e a terceira imagem, na verdade, são a assembleia no Colégio Arquidiocesano, ambos colégios católicos, então, também massiva, acho que era só 2 mesmo. Acho que depois... Aí, tá certo, desculpa. Então, a igreja, então, tem 2 questões, acho que a Irma vai falar mais na fala dela, tem tanta questão da origem. O Eder Sader vai chamar isso de matriz. Então, as matrizes dos movimentos populares da época, que no caso do movimento custo de vida é mais do que só essa origem cultural, no sentido de que uma renovação de uma igreja progressista contribuiu para a formação dos clubes de mães, para depois o movimento do custo de vida. Ela era a própria condição material do movimento. Então, tanto no espaço, nos mimeógrafos, no espaço de reunião, ela vai ter esse papel, que não quer dizer que ela era a única que atuava no movimento. Eu tentei mostrar isso também. Como instituição, sim, mas tinham pessoas que estavam ligadas à oposição sindical metalúrgica,
ao PCdoB, a movimentos culturais, pessoas que já desde aquela época estavam indo fazer teatro popular na periferia. Então, o movimento não é único exclusivamente um movimento da igreja, como ele foi acusado naquele momento. Mas a gente não pode deixar de declarar a importância dela tanto no começo quanto no final, porque na última fase do movimento ela se retira, em meio a uma série de conflitos, e isso vai, logicamente, dificultar a ação do movimento. O segundo, essa é a carta de 73, a primeira carta, então, que acho que a Emma talvez falar um pouquinho mais para a gente, que foi escrito pelas mulheres no interior de um clube de mães, que eram esses grupos, então, ligados à igreja, que se reuniam para fazer trabalhos manuais, artesanais, para a sobrevivência, pelo convívio, mas principalmente, como a Alana colocou, pela essa questão, então, da cozinha, do espaço justamente da conversa e da organização política também. Não política partidária, não pensar, mas da política no sentido do convívio e do convencimento de ideias. E essa carta aqui ela é bastante destacada por dois motivos. Tem a pesquisa que essas mulheres fizeram para fazer essa carta, e o título dela, acho que deixa bem claro, é um dos primeiros que eu acho que liga muito com a gente pensar no cenário hoje, não só o MTST, que é uma das maiores organizações do movimento popular hoje, mas também as Mães de Maio, e também o Sarau na periferia, que é esse reconhecimento da periferia. Então, esse reconhecimento como algo positivo, ou pelo menos como uma categoria para a partir dela lutar. Então, essa carta de 73, essa era a estratégia do movimento do custo de vida. Uma delas era essa questão do abaixo-assinado. Mostrou no vídeo, lá no caso da Severina, da mulher que participa no vídeo, essa ida até as casas para poder passar o abaixo-assinado. O movimento do custo de vida ele era muito criticado por ser uma estratégia muito simples, muito simplista de abaixo-assinados. Mas acho que a gente tem que ter bem claro duas coisas. Primeiro, era uma ditadura militar, e esse simples ato do abaixo-assinado implicava em riscos diferentes do que a gente tem hoje. Inclusive, eu localizei no arquivo do DEOPS, da Polícia Política Paulista, da ditadura militar, curiosamente, um agente que ele recebe uma pessoa, ele está na casa dele, no horário de folga, e ele recebe uma mulher que vem chamar ele para assinar o abaixo-assinado. E ele vai pegar esse abaixo-assinado, entregar no DEOPS, então isso consta lá, ele relatando que ele acreditava que aquelas mulheres estavam sendo organizadas por um partido político. É lógico que se a gente pensar em implicação de repressão, lógico, 78, esse ato, não só ele, teve um outro também, foi muito forte. Mas a gente não teve essa perseguição no sentido dessa perseguição que vai se abater, por exemplo, com a oposição sindical, com os sindicatos, porque eles não eram foco. Mas, ainda assim, eram outras formas de perseguições muito fortes que o movimento sofria. Isso é uma coisa. A segunda é que não ficava só em assinar. Eu tenho uma outra, acho que as outras duas imagens, que eram verdadeiras... Acho que é a próxima também. Então, aqui é o de 78, que era o abaixo-assinado, e o próximo, acho que já são as mulheres... Bom, aqui, então, é um dos registros do DEOPS, a Terezinha Zerbini, assinando naquele ato de 78. Então, tinha esse controle da polícia também, que foi o que eu tentei destacar, mas eles eram verdadeiros atos, então, esse momento de conversa política. Tanto com idas nas praças públicas, com atos nas igrejas do bairro. Eu estava conversando com a Irma, estava tocando o fundo do Adoniran. O próprio Adoniran Barbosa vai estar, então, num desses atos lá no Campo Limpo, se eu não estou enganado, na Zona Leste. Acho que a Zona Leste e a Zona Sul são as duas regiões de maior atuação, não só do movimento custo de vida, mas acho que do movimento popular em São Paulo. Então, essa era uma segunda questão que eu queria destacar. A terceira, pode voltar um pouquinho, só não? Que as respostas... desculpa, a outra mesmo. Aí. Que era a capa que tinha colocado, que o Antônio colocou no evento, que a Alana colocou também, que é a ida para Brasília, e tem a ver com a resposta que esses abaixo-assinados recebiam. Então, a resposta, como é que o governo lidava com isso? Era um misto entre ignorar e o ataque, que a gente vai ter aqui depois no próximo que eu vou colocar. Então, o abaixo-assinado de 73 não teve uma resposta oficial. Ele vai ser entregue, no primeiro momento ele é entregue para o Dom Paulo Arnes, então. O Freitas Nobre, que é um deputado estadual de São Paulo, federal de São Paulo, ele vai ler essa carta em Brasília, então ele começa a ter um alcance nacional, mas só para a gente pensar com uma coisa curiosa, nesse mesmo dia, quase, se eu não me engano, na mesma semana em que o Freitas Nobre leu a carta do Movimento do Custo de Vida, as senhoras da Liga Católica de Pernambuco são recebidas pelo Médici. Então, assim, para a gente pensar como, na verdade, movimentos contra o custo de vida, contra a Eucaristia da Vida, foram vários no período. E foram tratados de formas diferentes. Então, esse movimento, além de ser a questão contra o custo de vida, era um movimento majoritariamente feminino. Acho que a questão do feminismo, acho que a Alana pode colocar, a Emma pode colocar a posição dela, mas ainda não tinha essa questão, mas ele tinha essa marca feminina muito forte. Acho que tem um sentido muito grande de estar dentro desse sistema de debate. E ele era da periferia. Então, ele não vai ser tratado com a mesma forma pelo governo. Inclusive, daí na imagem seguinte,
vai mostrar, no caso, então, de 70... Aquela imagem, desculpa, eu não falei, mas ela era de 78. Então, depois do ato da Praça da Sé, depois de várias tentativas de respostas, convites ao governo, o movimento vai se organizar para ir até Brasília, levar fisicamente mesmo, aquelas já tinham entregue, levar os abaixo-assinados mesmo. De novo, não vai ser recebido, vamos passar por uma série de gabinetes, de tentativa de chegar ao presidente. O máximo que conseguiram foi uma promessa de que iam ser recebidas por um assessor da presidência, mas na hora de entrar, eles exigem que escolhessem somente 5. E aí o movimento se recusa, porque, na verdade, essas mulheres já tinham sido eleitas como representantes, eles disseram, bom, se não pode todo mundo, então a gente não entra. Protocolaram na sessão de protocolo e retornaram, e teve essa faixa histórica, né, depois é uma foto histórica também, porque 1 segundo depois elas contam que já veio a polícia do Planalto, já levou a faixa, podia lá guardar. Então, isso a gente está falando de 78, para ficar clara a dimensão que isso tem. E a resposta, 1 mês depois, a única resposta que o Movimento Custo de Vida recebeu da presidência, não de prefeitos e governadores, foi a seguinte, que a charge ilustra um pouco, que foi a acusação de que era um movimento desonesto e que tinha falsificado essas assinaturas. O governo vai pedir um laudo grafotécnico da Polícia Federal para comprovar que aquelas assinaturas tinham falsificações. Então, aqui tem a ironia, né, porque em 73, na verdade, o governo falsifica o índice de inflação. Então, tem essa questão, mas, na verdade, essas falsificações que o governo chama, o movimento vai se defender, o próprio Dom Paulo Arnes, que eram assinaturas de crianças e pessoas analfabetas. Porque é aquilo que a gente estava comentando, de que a ida até a casa das pessoas gerava um diálogo político muito forte, inclusive com pessoas, ainda mais se a gente pensar na década de 70, não sabiam escrever. Muitas crianças que não tinham os pais em casa, que saíam para trabalhar, inclusive a Maria Cecília Domésio trabalha essa questão, como, por exemplo, na periferia, nessa época, a morte por acidentes com botijão de gás era uma coisa muito forte, porque essas crianças ficavam sozinhas. E o movimento vai se defender justamente dizendo que, embora que eles acreditavam, sim, que as crianças analfabetas tinham que assinar, porque eles também passavam fome. Eles também estavam, a defesa política do movimento. Então, esse era o 4º ponto. O 5º, então aqui é Aurélio Pérez também, uma outra liderança importante do movimento. Aqui já é 81, um ato em Brasília. O 5º, que eu vou só falar bem um pouquinho, mas é a imagem interna daquele ato que a gente viu de 78. Acho que a próxima é a externa, se eu não me engano. Isso, é a foto da Nair Benedito. É uma foto que é da capa do livro, que é uma foto muito importante dela. E só para a gente entender, aqui já é 79, então, que é sobre esses atos, são sobre os atos públicos. Uma outra função que o Movimento Custo de Vida teve, muito importante, foi ajudar, ou ser um dos primeiros, a reocupar e repolitizar mesmo, e politizar esse espaço público que tinha se perdido, é uma palavra forte, mas que tinha sido tirado durante a ditadura militar. Não foi o primeiro, se a gente pensar na Praça da Sé, a gente tem a morte do Alexandre Ivanuk Leme e depois do Vladimir Herzog, mas são outra categoria de atos, acho que são atos simbólicos, pela presença mesmo e a questão da morte, atos silenciosos. E em 77 a gente tem os estudantes reocupando a rua, mas o primeiro movimento da periferia mesmo a reocupar a rua durante a ditadura militar é o movimento do custo de vida. A gente viu ali mais de 20 mil pessoas, contrariando a decisão da polícia que tinha proibido a praça, mas tinha conseguido a catedral, e aí deu naquilo que deu, que vocês já viram nas imagens. E o último ponto que eu queria destacar, então eu falei, meu estudo não é um estudo propriamente de gênero do movimento, mas, obviamente, que mesmo não sendo o foco, não tem como fugir de uma questão que marcava muito. A questão do machismo, com a qual as mulheres eram tratadas, principalmente no caso aqui, eu vou focar a questão do governo. A questão do custo de vida, naquele momento, ela era tratada como algo que deveria ser resolvido da seguinte forma. A inflação, na verdade, deveria ser... Que é o que a gente vê hoje, né, em 2017, para quem se lembra da declaração do Temer, dizendo que a Marcela... que é quem conhecia no momento de custo de vida, que é quem conhecia o índice da inflação, porque é ela que fazia as compras, ela que ia até o mercado. Esse mesmo tipo de discurso, essas mulheres já ouviam na década de 70, e ainda mais grave, porque aí o papo ainda era de que a função dela era justamente pechinchar. E para pechinchar, então, ela tinha que fazer o beicinho. Essa é uma imagem que não está no livro, eu consegui uma imagem que é só a capa do rosto, que era de um lambe, que estava no CEDEM, se eu não me engano, no arquivo, mas aí uma colega depois me passou a imagem, ela estuda a questão das propagandas, que é uma imagem clara, então, de como esse machismo ele era retratado explicitamente. A gente não está falando só de uma coisa sugerida. E foram muito criticadas essas propagandas, mas isso dá uma ideia. Na outra, ela era um frame, era um pedaço de um vídeo também exibido, que é sempre essa ideia. Então, no vídeo mostra o preço das roupas, e aí uma série de um grupo de mulheres, e aí o vendedor falando que ele não vai abaixar, aí uma delas sorri, e ele abaixa o preço na sequência. Então, essa é a mensagem das campanhas de propaganda do governo
em 77, a gente for pensar. E que a gente vê hoje, infelizmente, repetida na fala do presidente e da sua esposa. Desculpa. Sim, não, tem várias. Essa aí eu acho que é a mais pesada assim, de todas. As outras sugerem, essa é muito clara, a questão do decote. E por último, nem te coloco como tema, mas só para deixar para pensar, né, mas como a panela, ela era, na verdade, então, um grande símbolo do movimento, não só do movimento do custo de vida, mas antes, na década de 40 e de 50 ainda, do movimento da panela vazia. Então, de como a panela sempre foi um símbolo dos protestos de esquerda. E a gente vê hoje, então, a gente perdeu, né, mas isso também, que foi apropriado, então, pela classe média, hoje, então, os paneleiros, a classe média de direita, e não só, né, mas só para a gente pensar nisso. Então, tem essa imagem, tem a próxima também, que é aquela mesmo protesto que está no vídeo, que é do movimento de favela, é o ato no Ibirapuera. E aí, por último, acho que eu deixei uma imagem da Irma, né, então, de 79, naquele mesmo ato que a gente viu pela frente da chuva, ela estava grávida da Moara. Aliás, eu esqueci de deixar um agradecimento para a Moara Passoni, que além de filha da Irma Passoni, também foi quem ajudou a pensar esse debate, que não pode estar aqui hoje, porque ela está nos Estados Unidos. Mas era isso, gente. Então, são alguns pontos, acho que a Irma pode falar um pouco mais para a gente como que era essa experiência. Então, vamos iniciar o debate. Eu convido agora... Irma, você quer ficar sentado aqui? Você vai ficar de pé? Tá. Eu começo agradecendo ao Antônio aí pelo oferecimento do espaço. O Tiago, que escreveu um livro que é um pouco diferente. Tem cadeiras aqui, ó, eu não vou precisar sentar. O Tiago faz uma escrita de um livro que, se vocês forem perceber, ele põe muita documentação, comprovação daquilo que ele está escrevendo. Eu acho que isso é muito bom, porque é um livro de qualidade, é um livro que documenta as coisas, não só historia, né? Mas comprova com todos os documentos o tempo todo. Eu queria dizer que eu senti um pouco hoje a chateação de que, na verdade, aconteceu que as mulheres andaram, desde escrever essas frases, essa carta que está aí, foi escrita por mim e a Ana Dias, que foi entregar o abaixo-assinado, numa tarde que eu cheguei do trabalho, e ela tinha ido no Clube de Mães do Jardim Nakamura, lá na Zona Sul, Vila Remo ou Jardim Ângela, como vocês preferirem, eu morava lá. E ela falou, olha, hoje as mulheres disseram que a gente tem que fazer uma carta, porque não está dando mais para aguentar. Então, o que nós duas fizemos? Lavando roupa no tanque, a Ana e eu escrevendo o que ela estava contando. E a gente fez o primeiro rascunho da carta. E passamos nos clubes de mães, porque nós tínhamos todas as quintas-feiras, nós tínhamos um trabalho com mulheres. E os 20 clubes de mães ajudaram a redigir essa carta, né, nos finalmente, que depois foi andando. E quando aparecem os discursos, vocês percebem que sempre são homens, né? Quem fala nas grandes assembleias são homens. E é verdade. Em 78, a gente era o amassa barro, né? Mas na hora de falar e na hora de fazer o discurso, eram os homens que faziam. Então, isso é próprio do tempo. Isso a gente não gostava. Mas eu acho que havia todo um contexto, né? Não, precisa alguém que fale melhor, alguém que, né, etc. Então, a gente tinha consciência disso. Mas os problemas eram tão desafiadores que as mulheres até aceitaram, né? Mas as questões eram muito nevrálgicas para a gente ir atrás de brigar para falar. Ok. Agora, estão aqui também hoje algumas pessoas que participaram daquela época, né? Acho que tem gente aqui do Movimento de Custo de Vida que recolheu assinatura, sim ou não? Né? Vocês, quem mais? Não sei se tem mais alguém que recolheu assinatura, né? E participou desse movimento. Ele começa, então, num grupo de mulheres da Zona Sul, como disse o Tiago, mas a gente foi a ousadia de discutir isso num grupo, depois discutir nas comunidades de igreja, depois ir para a Praça do Largo 13, né, de maio. Depois vir para a Praça da Bandeira, eu nunca esqueço o primeiro dia
que nós íamos recolher as assinaturas na Praça da Bandeira. E a gente tinha todos os xingamentos possíveis, né? Por que vocês não vão lavar roupa? Por que vocês não estão cozinhando? O que vocês estão fazendo na rua? Vocês são comunistas? Eram agressões muito pesadas. Mas eu acho que, aos poucos, as coisas foram ficando claras. Quando aparece aquele boneco deitado, era o boneco do Delfim Neto. E eu acho que esse projeto, que foi de casa em casa, de rua em rua, como disse aquela senhora esposa daquele operário no filme do Tapajós. A gente foi para a rua e a gente começou a dar um pouco de preocupação para a área econômica do governo. Aquele boneco era o Delfim Neto. E a gente dizia, lembra aquela frase? Não, primeiro a gente vai crescer o bolo e depois vai dividir. Essa frase é desde aquele tempo, né? Então, dizer, não, vocês tenham paciência, porque um dia vocês vão ser beneficiados. E o Hernani Galveias, na época, né, e o Delfim Neto era o ministro da Economia e ministro da Fazenda, não me lembro bem exatamente o cargo, né? Eles começaram a ser incomodados por esse movimento. Ele começa a questionar. É evidente que os militares, principalmente o general Figueiredo, né, se sentiu agredido, o Newton Cruz, o general Newton Cruz, lá em Brasília também, que não recebeu, né, desqualificou o abaixo-assinado, dizendo que eram assinaturas infantis, ou que não tinham RG. Quem era esse povo que começou? As pessoas eram pessoas que vinham da área rural. Vocês sabem que começou o grande processo de mecanização da terra. Portanto, saíam da área rural, vinham para as grandes cidades e iam para a periferia. E muitos analfabetos, evidentemente, né? Então, essa reação desses operários que vinham para a cidade, sem uma profissionalização para enfrentar o trabalho operário, né? Um processo dentro das fábricas que já começava a se pensar na automação industrial. Tanto que, na citação da Vilares, Metal Leve, Prada, as fábricas todas que ficavam na periferia, não, na marginal de Pinheiros, saíram todas de São Paulo. E diziam para os operários, não dá para a gente continuar com vocês e nem contratar mais operários, porque vocês não são capazes de entender as novas máquinas, os novos processos de automação. E isso também era uma discussão muito grande entre a pastoral operária, que o Santo representou aqui no filme, e a oposição, e o sindicato dos metalúrgicos do Joaquinzão. Quer dizer, aquela permanência do sistema de produção e a busca de saída dos operários, que mesmo agricultores vindo para a cidade, eles seriam capazes de serem capacitados e serem profissionais, operários com competência, não foi aceito pelo processo. E eu acho que isso, eu estou citando, porque nós vamos viver já um outro momento bastante crítico com essa mudança do sistema de produção da questão digital, né? A internet das coisas, isso vai mudar muito o processo. As profissões serão outras. As profissões do amanhã ainda não existem, e você vai ter que entrar nessas novas profissões que vão existir. E a maioria não está capacitado para isso. Então, mais ou menos um paralelo também é o que vai acontecer na questão de como que a gente se prepara para ter oportunidade no mercado e trabalhar nessas novas profissões que vão acontecer já, e que já estão acontecendo, né? Nós temos os laboratórios de fabricação digital, 12 laboratórios aqui em São Paulo, que o ITS faz a gestão, né? Aqui tem a presidente, tem as várias pessoas aqui do ITS também. A gente já está percebendo isso, e como é que a gente capacita, como é que a gente tem uma cultura, dessa cultura digital, que vai dar o impacto na profissão, no trabalho, etc. Eu estou dizendo isso porque a similaridade entre a angústia da alta do custo de vida, que nós chamávamos assim, o custo de vida sobe pelo elevador, e o salário sobe pela escada.
Então, não dá para a gente alcançar nunca. Hoje, mais ou menos, se repete também essa situação da alta do custo de vida. É só vocês verem como é que a gente fica com o gás. Quanto que aumentou o gás esse mês, o botijão de gás, e tem aumentado nos últimos dias. Eu me lembro que a última vez eu paguei R$ 37,00 um bujão de gás. Hoje, quanto que custa um bujão de gás? R$ 72,00, em pouquíssimo tempo. O que significa botijão de gás? É poder cozinhar em casa. Quer dizer, isso vai dar impacto nos restaurantes, nas casas das pessoas, etc. É um símbolo, né? Então, eu só digo assim, que o processo, a gente lutou muito, aquelas repressões realmente foram violentíssimas, né? Mas isso, eu acho que, em minuto algum, arrefeceu. Pelo contrário, animou. Deu ânimo, deu força para a gente ir até Brasília, sim, até onde a gente pôde. E foi um movimento de homens, de mulheres. Homens e mulheres, ou sendo mulheres de periferia, ou mulheres de dentro da fábrica, ou homens de dentro da fábrica e homens da periferia. Não se fazia distinção entre mulheres e homens, não se fazia distinção entre forças políticas existentes na época. Vocês sabem muito bem que, se a gente perguntasse para alguém, você é de partido político? Isso nós não fazíamos. Você está identificado com a causa que está em questão? Venha e participe. Era esse o princípio. Não importava o partido que ele fosse, também só podia existir partido clandestino, né? Porque o resto era MDB e Arena, né? E a gente não era. Então, o pessoal da USP, mesmo do Instituto do Polis, alguns se mudaram para o bairro do Jardim Ângela, moraram lá. Você? Perdão, você falou, eu sempre pensei que você tivesse ido também. Acho que ainda era novinho, desculpa. Mas a gente teve vários engenheiros, várias pessoas que se mudaram para a periferia e fortaleceram esse trabalho de pesquisa, de sustentação. Aí nós tivemos muitos jornalistas e economistas que nos ajudaram nos cálculos, para a gente também não ser ingênuo nos dados, né? E o reforço que a gente teve também nas publicações, nas impressões dos papéis. E esse movimento, ele foi indo, que parte das mulheres se junta com os trabalhadores que se juntam ao movimento contra a carestia, e o movimento contra a carestia que se junta no arroxo salarial operário, né? E na situação econômica dessa classe trabalhadora também. Então, é um movimento que a gente pergunta por que ele toma uma força tão grande e arrasta atrás de si o movimento pela moradia, o movimento pela saúde, pelas escolas. Eu era professora do Estado, por exemplo, dava aula no Jardim Ângela, e nós, professoras, a títulos precários naquela época, né, tínhamos que arrumar a sala de aula, arrumar a carteira para existir a escola, dar o material escolar, dar a merenda escolar, que saía do nosso salário das professoras, porque o Estado não dava. E o movimento se juntou, foram ao mesmo tempo acontecendo. E a gente pressionou a Assembleia Legislativa, que nos enviaram aqui para o Largo do Aroche, que tinha o FES, Fundação de Construções Escolares, e tivemos a sorte de encontrar uma engenheira, Mayumi, que nos ajudou demais. Falou, voltem para casa, tragam os mapas de áreas livres da periferia, que nós temos dinheiro para fazer a escola. E conseguimos, em 2 anos ou 3, 25 escolas estaduais naquela região, porque depois do Rio Pinheiro, ou depois do Rio Tietê, a cidade não existia para o governo. Quer dizer, nós não existíamos como cidadãos, né, para o governo municipal ou estadual. Então, esse movimento contra a carestia, ele inspirou todos os outros movimentos. Como eu disse, transporte, saúde, educação, tudo, porque faltava tudo, né? E as pessoas, cada um foi se organizando, se juntando, e esse movimento foi indo, cidade de São Paulo, como disse o Tiago, Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, principalmente também, e depois foi indo para outros estados, Recife, Bahia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se espalhou.
E se espalhou assim de forma muito rápida. Vocês dizem assim, mas de 70, a gente fez a primeira carta, que eu me lembro, foi em 1972, né? Que a gente escreveu o primeiro rascunho. E claro que até vir em 78, como vocês viram a repressão, se andou quase que 5 anos. Agora, 5 anos de andar de casa em casa, recolher assinatura por assinatura. Então, e atrás disso ia tomando a consciência de que as pessoas tinham direitos. Nós temos o direito de participar. As mulheres não sabiam pegar um microfone. E a gente dizia, agora você vai e fala. Né? E começou a falar lá no Clube de Mães, começou a falar numa assembleia, veio para a rua, às vezes até pulando a janela, para o marido não saber que ela saiu de casa. Né? Então, eu acho assim que a gente se sente bastante emocionada quando a gente assiste esses filmes, porque a gente vivenciou isso. Né? E sabe que custou morte de companheiros nossos, torturas muito pesadas, o Aurélio Pérez foi um, o Rossi foi um outro operário muito torturado, né? E tivemos muitos outros presos, etc. Não foi assim uma coisa gostosa, linda, ok, cantávamos, reuníamos, eu estava lá presente nessa assembleia de 78, meu filho tinha acabado de nascer, né? Mas eu acho assim que, mesmo aquela foto em frente à Volkswagen, que eu estava no 9º mês de gravidez da Moara, era uma greve de operários do ABC. Né? E a gente levantava 4 horas da manhã, ia para a porta de fábrica, e assim fomos nos somando a todo e qualquer movimento. Que todo e qualquer movimento trazia a consciência da responsabilidade da cidadania das pessoas. Esse país depende de nós. E a gente chegava e dizia, olha, e a gente enfrentava os prefeitos. E eu me lembro assim, com o Jânio Quadros, dizia assim, é impossível governar a cidade. Bem depois, né? Ou o próprio Covas, ou a própria Erundina, seja lá quem for. Se vocês não fizerem as coisas, ou mesmo a Sabesp nós levamos 35 ônibus cheios de gente para exigir água, que a gente não tinha. Ok, vocês não dão, então nós vamos fazer uma ação judicial e vamos depositar em juízo nossos impostos. Nós não pagamos mais imposto. E eu acho que isso foi muito legal, porque chacoalhou a prefeitura, que já estava com medo nesse processo do custo de vida, que nós organizássemos um movimento contra o pagamento dos impostos. Por quê? Porque nós queríamos o retorno desses impostos. Bom, então eu queria dizer assim que são milhares e milhares de pessoas que, por esse país afora, colaboraram, contribuíram, se formaram em cidadania, em responsabilidade e assumiram os movimentos. Ele foi um processo educador. Eu acho que isso que é muito importante. A educação de quê? Eu sou um cidadão, sou uma cidadã e tenho direito e responsabilidade perante a minha nação, perante o que eu preciso. E eu tenho que me mobilizar, desculpa, estou com um problema na boca, me mobilizar para que eu possa conquistar aquilo que eu desejo. Não de mão beijada, porque não precisa fazer isso. Uma hora, se o governo quiser, ele faz. A gente espera o governo fazer. E a gente dizia, não espere, porque o governo não faz. Nós é que vamos ter que exigir. Então, a gente pensa assim, salvo engano ontem, se alguém leu a Carta Capital, eu vi uma reportagem de capa que dizia assim, 6 brasileiros ganham o que? Ganham mais do que 100 milhões de brasileiros. 6 brasileiros ganham mais do que 100 milhões de brasileiros. Existe lógica disso? Está certo isso, gente? A gente aceita essa situação? É sustentável uma nação economicamente, politicamente, humanamente, socialmente, culturalmente, com essa lógica de empobrecimento e essa lógica de enriquecimento? Esse Brasil não se sustenta assim. Então, nós já denunciávamos isso em 72, 73. E fomos para a rua. Sofremos. Nossos companheiros foram mortos. Foram torturados. Qual é a nossa ação hoje? A gente espera que vai acontecer um outro milagre?
Naquela época, o Delfim disse, vocês esperem que o milagre econômico vai acontecer. Né? Então, eu digo assim que, como testemunha desse processo, eu quero cumprimentar vocês, que vêm hoje à noite aqui, e valorizar, eu acho que o trabalho dos pesquisadores. O trabalho do Tiago foi extremamente sério, documentado, com dados, com informações, né, justificadas, não é dito como só história, mas documentada, e que merece ser valorizado. Por quê? Recoloca hoje um processo que aconteceu em 1972. Que ano nós estamos hoje? 2017. Quantos anos atrás foi? 45 anos atrás. Então, acho que a cidadania que constrói não é esquecida. E acho que dá sentido à vida da gente também, tá? Obrigada. Muito obrigada, Irma. Eu vou passar agora a palavra para a Luciana, que é militante do MTST, lá da Zona Leste. Boa noite. Meu nome é Luciana Helt, sou coordenadora do MTST. E eu fui vendo o filme passando, né, fui olhando no rosto das pessoas, da Irma, e fui me reconhecendo. E quando eu tinha 7 anos, eu brigava com meus irmãos para me participar do catecismo. Eu não tinha idade para participar do catecismo. E lá cantava uma música assim, que eu me recordo, porque brigava muito com meus irmãos, que eu queria muito participar. Que falava assim: o mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida, a tua mão apertar. Então, assim, estou muito emocionada, porque estou me reconhecendo nesse movimento, né, de luta chamado Custo de Vida. E se minha mãe estivesse aqui, ela teria muito orgulho, porque eu me recordo de muitas vezes a minha mãe falando dessa marcha, Panela Vazia. E em 2015 eu perdi minha mãe e eu não conseguia entender. Eu entrei no MTST em 2014 e minha mãe falava dessa marcha Panela Vazia. E minha mãe falava assim: isso aí já vem de faz tempo, da panela vazia. E falava. E eu estou no MTST e estou me reconhecendo aqui. Me desculpa pela emoção, mas eu me reconheço em tudo que foi passado aqui. E muito obrigado, porque a partir da senhora e dos companheiros aqui, a minha família conquistou uma casa na periferia de São Paulo, em Cidade Tiradentes. Nós viemos da favela da Penha e tivemos acesso a uma saúde ainda que precária, né? Mas, a partir daí, a gente começou a se organizar nos movimentos de igreja e tal. E, assim, eu prossegui, ora no movimento, ora lutando, né, pelas causas pessoais da vida. Em 2014, eu estava lá no MTST, a partir da Copa do Povo, em luta contra a especulação imobiliária. É claro, né, que a situação econômica do nosso país está muito séria, e com essa questão da Copa do Mundo surge a necessidade aí do povo pela moradia, né? Com a alta dos preços dos aluguéis, morar em Itaquera ficou impossível. E aí, cada vez mais, o povo indo cada vez mais para longe, porque não tinha condição de pagar, naquela época, R$1.000 de aluguel, que ficou tão caro na época da Copa do Mundo. E aí, eu, moradora da cidade de Tiradentes, começo a acompanhar uma invasão lá onde eu moro, na cidade de Tiradentes. Já era a invasão da invasão. E, naquela época, surge uma mulher na minha casa, gestante, com um filho nos braços, e me pedindo como que eu fazia para ajudar ela a entrar na luta. E, nessa época, eu vinha de uma depressão muito forte, porque nós, mulheres da periferia, ainda somos muito agredidas, somos muito violentadas e somos as que mais morrem. E, na periferia, o discurso de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é muito forte ainda, né? Então, eu vinha de uma depressão muito forte.
e consegui levantar quando essa moça vem na minha casa e fala assim, o povo falou que você ajuda os outros. E eu acompanhava o MTST pela televisão, e aí eu disse para ela assim, você vem na minha casa, fica na minha casa, mas depois você faz que nem esse povo está fazendo aí, segue esse povo. E aí ela foi para essa invasão, que não era só uma, eram várias, né, que despontava lá onde eu moro, na cidade de Tiradentes, onde lá o governo colocou o povo que morava na Penha, que se na Penha já era excluído, imagina lá na cidade de Tiradentes, que hoje é a maior Coab da América Latina, né, que ontem ainda sofreu um despejo violento de 500 famílias que lutam por moradia. Né? Então, eu falei, olha, você segue essas pessoas. E foi o que ela fez. Falei, acompanha pela televisão, eu acompanho, porque eu não tinha força para levantar. E ela foi, e depois ela voltou. Porque, além de ter essa dificuldade de moradia, ainda tem muitas pessoas que ainda se beneficiam dos mais pobres. Ainda tem essa questão na periferia da grilagem é muito forte. E essa moça gestante não tinha condição de comprar um pedaço de lona. Eu falei para ela, segue eles que eles estão certos. E assim, já dentro de mim, eu sei que eu sabia, mas não sei porque eu sabia, mas agora eu estou entendendo. Né? E aí ela falou, chegou na minha casa, retornou, e falou assim, olha, você tem que ir lá ajudar. E aí eu levantei, fui lá, e naquele dia, teve a reintegração de posse dessa ocupação, que era num terreno público. Já era a 14ª, né, 14ª reintegração de posse. Quando a polícia chegou junto com a GCM, adivinha quem ficou? Só uma mulherada. Né? E aí, eu lembro que a gente ficou, eu contei, era 20 mulheres. Né? Também não estou aqui fazendo uma conversa de gênero, porque nem entendo muito, sabe? Só entendo que eu nasci mulher e tenho direito, e essa é a discussão que a gente faz. Né? E aí a gente foi copiando o movimento, e seguimos em marcha até a subprefeitura, e conseguimos um tempo maior para ficar naquele terreno. E naquela semana, as 20 mulheres viraram 800 famílias. E aí a gente foi lá na Copa do Povo, e aí foi onde tudo começou. A partir de então, a gente começa a ter instrução, né, de organização. E a gente começa a entender essa questão de tudo começar pela cozinha do MTST, eu creio que vocês já ouviram falar, que é na cozinha onde tudo se transforma. Quando eu cheguei lá no MTST, eu tive a impressão que eu estava na minha casa, porque casa de baiano, né? A gente não entra pela sala, a gente entra pela cozinha. Você já chega tomando café, depois já fica para o almoço. E aí a prosa vem, vai, vem, 10 mil vezes, e você não conhece a casa toda, né? Então, a gente começamos a entender essa questão da organização do MTST, que valoriza, resgata essa importância do estar junto, fazer a alimentação juntos, e ali a gente bater esse papo. Né? Acho que traz esse resgate, né, desse movimento aí do custo de vida, né, se eu estiver falando errado, porque eu não sei o nome, é custo de vida? Né? E a gente conversa, igual a gente está conversando aqui. Né? Temas importantes, né? Porque quando a gente fala de moradia digna, não é só a luta pela casa. Porque não vai adiantar daqui 5, 7 anos, a gente fazer um conjunto habitacional, seja em Itaquera, seja na cidade de Tiradentes, e olhar para trás e falar, poxa, mas a gente fez só isso. A gente quer muito mais do que moradia. Moradia é a primeira bandeira de luta do MTST, mas não é a única, porque sem educação, sem saúde, sem transporte, sem emprego, não tem como a gente sobreviver. Né? Eu posso te dizer com certeza que lá de onde eu venho, de Cidade de Tiradentes, o custo da nossa vida ele é muito baixo. Porque na periferia são onde os jovens, somos pretos, somos mulheres, ou a mulher é morta de feminicídio, a jovem, garota, adolescente é fadada a ser prostituída muito cedo, e o adolescente morre na mão da polícia quando está aí em algum estágio de rebeldia aí na vida, porque a educação, de fato, a gente não tem.
né? E ainda com essa questão, então, nesse envolvimento nosso na cozinha, a gente conversa tudo, começa com a gente se alimentando. Aprendi uma coisa com a minha família e levo isso no meu coração, porque quanto menos a gente tem, mais a gente dá. Então, isso no MTST, a gente não cobra dinheiro das pessoas. A gente fortalece a participação e o envolvimento das pessoas em todas as nossas atividades. Então, esse é um ponto importante, porque, infelizmente, alguns movimentos sociais, algumas entidades, né, têm a prática de cobrar o dinheiro. A gente já entende, né? Por isso que o movimento MTST, ser um sem-teto, é ser um morador de rua, e ser uma professora, e ser um pintor, e ser um engenheiro, e ser um médico, e ser toda a gente. Então, a gente entende que nós precisamos estar juntos para fazer esse debate importante, né? Com a crise econômica atual do país, a gente tem que começar a conversar sobre essa alta do gás. A gente falou na nossa última reunião que ela se dá numa cozinha. Que se tiver um café, a gente toma. Se tiver um feijão, a gente come. Mas a gente também vai falar do aumento do reajuste na conta de luz. E como que a gente vai se organizar para ter água. São essas questões que são muito importantes. Então, a gente, ora, faz uma assembleia para o povão, que a gente tem um palco, precisa conversar, mas é muito mais importante esse espaço político que é a nossa cozinha, que é um local de formação, né, de um despertar de consciência na população, porque, sinceramente, a única distração quando se tem que a TV não mostra para a gente. Eu tenho certeza que a companheira Irma estava falando que os 6 milionários aí que ganham muito eram os donos dos meios de comunicação, né? Então, a gente está nesses espaços coletivos que a gente chama do movimento, que são as cozinhas, a ciranda, que é para a população mais jovem, para as crianças, porque, assim como a gente não faz asepsia assim, de pessoas políticas, de movimentos políticos engajados com a luta, né, a gente também tem essa questão muito forte dentro do movimento. Mas a gente faz assim, tem que ter um comprometimento com a luta, tem que preservar os nossos espaços coletivos, a gente tem liberdade para debater e unidade na ação. Tem liberdade para a gente discutir, né? Mas é muito importante a gente ter esse comprometimento de estar na luta, seja pela moradia, seja pela educação, seja pelo transporte. Então, é muito importante. Eu, de fato, me emocionei, porque eu estava ali, vendo ali, segurando a parede, que eu achei que ia ter um negócio. De tanto que eu fiquei feliz de ver e saber que eu estava no meio de amigos, né? Que era uma coisa tão forte, que baqueou em mim, e que hoje eu tenho a certeza que eu estou no caminho certo, né? Porque eu já passei de 40 anos, e eu tenho essa preocupação, né? Nós, companheiros, trocamos que o bolsinho da gente tem algumas sementes. E ver uma juventude aqui, né? E a gente precisa fazer o resgate do interesse dessa juventude para a luta, né? E a gente tem essa preocupação, né, de pensar em direitos, tanto faz a partir da mulher, que é muito importante, né, a partir de todo o coletivo, mas também temos que preparar essa molecada, essa juventude aí para a luta, né? Então, estou muito satisfeita. Não sei mais o que eu devo falar, mas eu acho que tudo se transforma, porque são os espaços que a gente tem na cozinha, que é de transformação, que é de conhecimento. Não pense você que, se você for conhecer uma cozinha do MTST, que primeiro a gente vai te mostrar um barraco, a gente vai te mostrar a cozinha, você vai tomar um café com a gente, que é para você ter esse momento aí muito importante de coletividade, de estar junto, né? Então, é tudo ali. E no MTST, não importa qual seja a sua graduação, né? Para você ser um sem-teto, você tem que começar junto com a gente, conhecendo e fazendo barraco, ocupando. Quando a companheira falou da nossa acessibilidade às mídias digitais, eu falei para ela com muito orgulho, que eu estive lá na inauguração do FabLab. E nessas cozinhas, né, que a gente discute isso, essa privatização que está acontecendo hoje na cidade, né? E lá onde eu moro, na cidade de Tiradentes, teve o privilégio de receber um projeto desse chamado FabLab, né?
E hoje, com essa questão dessas privatizações, os centros culturais, os parques comunitários da cidade estão correndo grande risco. E é na cozinha onde a gente toma essa decisão. Que se fechar um espaço, que seja do Fab Lab, que seja o Parque da Consciência Negra, que seja uma casa que luta contra a violência doméstica, a gente vai ocupar, vai resistir, né? E vamos chamar esse povo para conversar, né? Então, assim, eu estou muito feliz, não sei mais o que falar, porque, na verdade, eu ganhei um presente aqui da parte de vocês, e estamos aí, né, na luta pelos direitos, seja velho, seja novo, o importante é a gente continuar em movimento, né? A Rosa Luxemburgo diz que quem não se movimenta não sente as correntes que o prende, né? Então, com isso, eu quero terminar essa frase de reflexão, e pedindo que vocês continuem plantando a semente, né? Eu também tenho algumas, e vamos sempre falar, porque disse o direito da gente de falar. Estão tentando fazer isso, criminalizando os movimentos sociais, mas é importante a gente sair semeando, porque a palavra de Deus diz que não importa, a gente tem que semear, a gente não olha para o tempo, porque quem olha para o tempo não semeia, né? Então vamos semear, porque onde frutificar, eu tenho certeza que eu sou uma semente dessa aí, que um dia não estamos aí, né, dando poucos frutos, mas se esforçando para ser cada vez melhor e tendo mais sementes para lançar aí na seara aí da luta por direitos, tá bom? Um beijo no coração, Deus abençoe vocês todos, estamos aí, tá bom? Obrigada, Lu. Eu acho que a gente podia abrir agora para uma conversa, enfim, se alguém tiver alguma pergunta, questão, comentário. Alô? Alô? Um momento. Vamos lá? Comentário? Quando ninguém fala, tá. A Tony tomou porque quer falar e não tem coragem. Vamos lá. Boa noite. Meu nome é Luciana. Eu sou professora do Estado, mas no momento eu não estou trabalhando. O Estado me cortou por perseguição política também. Logo que eu cheguei, eu já vi o cartaz ali na porta da questão do armaram para os 18. Não sei se vocês estão sabendo do caso. 18 jovens que foram detidos 4 de setembro do ano passado. Eles estavam indo para um ato fora Temer. E aí eles foram pegos de surpresa, enquanto era um hábito nosso fazer isso, de a gente colocar o evento no Face para pessoas que não se conheciam mesmo, né? Não chegar sozinhos de repente no ato. E ali entre eles não se conheciam, e eles marcaram o encontro 3 horas antes do ato para chegar em grande quantidade, porque as repressões já estavam acontecendo. Bom, desde 2015, com a questão das ocupações nas escolas, venho participando muito de perto com os adolescentes do movimento secundarista. E entre eles tinha um ou outro apenas secundarista, acho que eram 4 ou 5 menores. E essa operação, ela foi programada, digamos assim, com a Polícia de São Paulo e o Exército. O Exército colocou um infiltrado. Bom, esses jovens foram detidos e agora eles estão indo a julgamento. A juíza pede 15 anos de prisão, alegando terrorismo. E eu só queria aproveitar aqui o momento da fala, quando as pessoas questionam se a juventude não está na luta. A juventude está na luta, ela continua na luta e com essas perseguições aí, desde da perseguição do aluno perder o direito à vaga da escola, porque ele está se manifestando, até essas, né, de agora uma juíza pedir 15 anos de prisão porque os adolescentes estavam indo para um ato. Essas questões que a gente vem vendo há muito tempo, elas continuam. Alô? Alô?
Bem, boa noite. Eu sou Albérico. É um prazer rever a Irma depois de muitos anos. Quando conheci a Irma, ela era já muito importante e a gente era muito mais de base. Daí a Irma já era uma referência. Bem, eu queria fazer só 2 retificações. Uma é que costumo ouvir sempre que vivemos um momento de crise. Eu peço que pensem e vejam isso, que não há crise. O capitalismo está muito bem, obrigado. Quem está em crise são os trabalhadores ou é quem depende da venda da força de trabalho. Não há crise. Veja bem, o sistema capitalista não está em crise. Quem está em crise é quem está sofrendo as consequências da nova fase capitalista. Então, é uma coisa importante que eu peço para todos verem, que é uma questão muito importante de medir forças. Bom, outra coisa que me permita agora conversar, aproveitando a fala da Irma, é o seguinte. Possivelmente, um dos grandes erros que nós tivemos na nossa luta política enfim, foi não termos aprofundado e termos nos dedicado mais a discutir a questão da propriedade privada. Nós fizemos movimento, nós e tal, mas ideologicamente nós sempre ficamos presos ao conceito e à manutenção da propriedade privada. Isso foi um erro terrível, que vocês ainda hoje estão sofrendo as consequências, porque a grande dificuldade é você romper com a propriedade privada. E não rompendo com a propriedade privada, não se chega a lugar nenhum. Moradia e tal, os movimentos todos depois se reagrupam na manutenção da propriedade privada. E a propriedade privada é um conceito, não é muito simples, não é só a casa, não é a mulher, são os filhos. O conceito de propriedade privada é muito amplo. Ou seja, ou nós incorporamos que não queremos a propriedade privada, ou todo o nosso movimento continuará sendo, de uma maneira ou de outra, fazendo e mantendo o sistema capitalista. Esta era a observação que eu ia dizer. E a terceira e última é o seguinte: vocês, jovens e rapazes, enfim, têm uma dificuldade, um inimigo muito pior do que o nosso. Essa violência que vocês viram nos filmes era uma violência física, mais ou menos fácil de entender. O inimigo também era mais simples de ver. Hoje vocês têm uma forma capitalista muito mais sofisticada. Os interesses estão a milhares de quilômetros, os centros decisórios capitalistas estão localizados em outros lugares, de maneira que a compreensão e a luta de vocês é extremamente mais difícil do que a que nós tivemos. Nós temos de reconhecer isso. E o marasmo em que estamos também é mais difícil de superar, porque as técnicas capitalistas são muito mais sofisticadas. Então, eram essas observações e agradeço a oportunidade. Obrigado.
Boa noite, meu nome é Paula, sou historiadora. Queria parabenizar primeiramente a quem organizou, vocês que organizaram o evento, porque eu achei muito interessante essa coisa de aproximar as gerações. Até queria que vocês falassem mais dessa ideia. E aproveitando o ensejo dessa ideia, eu queria perguntar para a Irma o que ela acha dos movimentos de moradia de hoje, né? Como que você vê essa movimentação na periferia hoje? Como que você vê esse movimento? E para a Luciana, como é que você sente essa herança, né? Que você falou que sentiu tão forte quando viu? E como que isso chega? Como que você tem lembranças, são valores, né, que você aprendeu? Como que você enxerga esse movimento do passado como herança, assim, que foi o que eu entendi que você sentiu, né, que você falou que sentiu? A gente vai voltar. Olha, a questão de moradia eu acho algo muito sagrado. Se é privada ou não, mas o direito de moradia é de qualquer ser humano, né? Nos movimentos de moradia que a gente participou e fez, nós conseguimos milhares de casas, até milhões aqui em São Paulo, assim como eu me lembro Casa Amarela da Bahia, assim como em todos os outros lugares. E eu dizia assim, olha, gente, vamos batalhar porque o direito, cada um tem que ter uma casa assim. E é direito sagrado. É difícil alguém nascer e crescer não tendo nem sequer um cantinho seu de deitar, de dormir, né? Eu acho que isso não é direito. E é do ser humano. Eu fico muito angustiada de ver, eu chego muito cedo aqui em São Paulo, e ver quanta gente na rua dormindo, absolutamente sem nenhuma referêde. Nós fazemos o atendimento do pessoal de rua também pelo ITS, e no sentido de trabalho e renda também, mas cada dia tem mais gente morando, e não tem morando em canto nenhum, está deitado na rua, e a gente passa, isso dá uma dor imensa em muita gente, né? E a gente conquistou muito, viu? Me lembro assim, mesmo no Covas, uma vez a gente foi e disse, olha, Covas, é preciso que se faça, tem uma fazenda aqui, que era a fazenda Super Bom, na Zona Sul, e dava para desapropriar, e foi desapropriada, e lá foram feitas milhares de casas, ou autoconstrução, ou mutirão, ou coisa parecida. E assim os movimentos foram aprendendo. Então, moradia, eu acho que é sagrada e é muito importante. Eu passo nos grupos de favela muito grande, por exemplo, aqui na zona, perto da freguesia do Morro São Paulo, eu vejo que um dia, se esse morro descer, eu não sei. E eu acho que as grandes cidades são insustentáveis na forma de ser. Eu acho que todo o Brasil veio para as grandes cidades. São Paulo veio para Recife, veio para Salvador, né? Esse modelo não se sustenta. Vai ter que mudar, vai ter que entrar outro caminho, né? Então, eu acho que está errado. Eu não sei como que vamos fazer, mas é um desafio para arquitetos, para planejadores, para todos nós, né? De como se pensa a moradia. Se ela pode... Uma vez um cara chegou e falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, nas ruas, uma casinha pequena, onde tem uma cama, um chuveiro e a porta não tem porta. A pessoa entra e sai. Ok, tudo bem. Mas, olha, gente, não tem um sanitário para essas pessoas na rua? Você já imaginou você precisar ir no banheiro e não ter um banheiro para ir? É deprimente. Quer dizer, galinha tem, boi tem, porco tem, gente não tem. Então, essa desumanização é intolerável. Acho que precisa continuar.
Deixa eu tentar formular o que você me perguntou. Eu cresci com minha mãe falando dessa... eu entendi aqui hoje que era uma marcha que chamava, né? Panela Vazia. Então, minha mãe, em algum momento, essas pessoas foram lá na favela onde eu nasci e eu reconheci elas. Eu me lembro com a idade de 4 anos e o barraco que a gente morava fazia as reuniões, né? E aí a gente foi parar na cidade de Tiradentes, meu pai foi trabalhar, minha mãe foi trabalhar, eu sou a 6ª de 7 filhos. E quando eu entro no MTST, eu reconheço a minha casa pela cozinha, pela aquela ideia que era trocada dentro do nosso barraco. E aí, eu me lembro que eram jovens, tinha jovens homens e mulheres, que iniciaram a minha família na luta pela moradia, então tem essa referência de moradia. Mas no MTST encontrei a família, aquela questão de casa, do Natal, aquela coisa que é muito importante, da família toda reunida. E reconheço também que o MTST, ele é feito por homens e mulheres, né? Que a organização começa pela cozinha, porque se a gente chega num local para ocupar e não tem a cozinha, fica complicado. Então, a gente tem que começar fazendo café. E eu não me recordo de ter visto homem fazendo café, mas a mulherada faz café e faz luta. E, para te saber, a mulherada, nós somos, assim, não sei falar estatisticamente, mas meus olhos veem, né? E eu uso lente para ver melhor. É a mulherada que toca as ocupações do MTST. É a mulherada que está na luta, né? Então, a gente começa fazendo café, escolhendo feijão, mas a gente também começa a falar dos nossos direitos. E também começa também com a mulherada, porque o homem tem um pouco de vergonha de cantar a musiquinha, né? A mulher não tem, e a mulher fala pra caramba. E aí a gente começa. Acho que eu tenho isso que é desde lá, porque eu reconheci aqui, mas no MTST eu reconheci minha família e a gente faz esse papo, troca essa ideia. Isso é muito importante para mim. Gostei muito. Você vai falar um pouquinho, que a Paula falou dessa ideia de aproximar as gerações, né? Que foi um pouco essa minha ideia do... Eu estou pesquisando o MTST agora, mas também sou uma militante do MTST. É interessante que a cozinha ela traz vários aprendizados, mas um deles também que eu acho muito importante é que a cozinha ela vai borrando muitas fronteiras que são visíveis fora da cozinha. Por exemplo, a fronteira entre a vida e a política, né? A fronteira entre o cuidado e o corpo da revolta, né? O afeto e o momento e o momento do enfrentamento com a polícia. É na cozinha onde a gente junta tudo, né? E a gente conversa sobre tudo. Porque eu acho que isso tem muito a ver com essa ideia que a gente tem falado muito sobre pesquisa-luta. Como a gente precisa borrar essa fronteira entre o que é fazer pesquisa, o que é procurar o conhecimento, o que é entender as novas formas de reprodução do capital, o que é entender as novas formas e possibilidades de resistência a essas novas formas de reprodução do capital. Isso tudo é um trabalho de pesquisa, né? E eu acho muito bonito que o movimento Custo de Vida, assim, ele começa praticamente com uma pesquisa. Né? Foi a pesquisa um pouco, essa vontade de saber, né? Essa vontade de entender o que estava acontecendo, foi que puxou a luta. Né? Então, para mim, é um exemplo também muito vivo da história de como a pesquisa, né, a curiosidade por saber, ela não pode estar separada da luta. Né? A universidade ela não pode estar separada da luta, porque é a partir da luta que a gente vai pensar, que a gente vai aprender. Né? E eu acho que essa ideia de aproximar as gerações, eu sinto muito que a gente vive um momento hoje de muitas confusões, etc., e que a gente, às vezes, desperdiça muito as experiências das lutas. Né? Então, por exemplo, eu acho muito bonito que vários meninos do MPL, por exemplo, né, para falar de um movimento importante nesse último ciclo recente de lutas também, foram estudar a oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Né, para tentar entender que tipo de elaboração sobre autonomia operária estava se produzindo naquele momento. Né? A experiência das comissões de fábricas, né, a experiência da auto-organização, né, dos trabalhadores se auto-organizando. Eles foram procurar essa experiência de luta também. Né? Então, eu acho que entre o MTST, o Movimento Custo de Vida, também tem muitas aprendizagens e relações possíveis
para a gente tentar aprender a pensar hoje, por exemplo, a política a partir do cotidiano, a partir da cozinha, né? Como é que a gente consegue elaborar novas formas de resistência a partir desse lugar da reprodução básica da vida, né? De pensar como é que a gente vai comprar um gás, como é que a gente vai fazer o almoço, como é que a gente vai fazer o almoço para os alunos do cursinho, passando o Capão Redondo, que a gente vai lá dar aula, mas não é só dar aula, porque a galera tem que comer, né? Porque, enfim, a gente tem que ficar bem, tem que tomar um café depois. Então, eu acho que esse lugar da reprodução da vida é um lugar muito importante para a gente pensar esse momento que a gente vive hoje, porque se a fábrica implodiu, né, assim, se a reprodução do capital hoje não precisa mais da fábrica, né, não precisa mais, enfim, do trabalho assalariado, enfim, e todo o problema do desemprego que a gente tem hoje, o capital ele não prescinde da reprodução da vida, né? A cozinha vai continuar existindo. A ocupação nova lá de São Bernardo, agora, da MTST, ela é muito simbólica, né, porque é uma ocupação que já tem quase 10 mil famílias cadastradas na ocupação, quase 10 mil famílias. E é uma ocupação em frente à fábrica da Scania de São Bernardo, que foi uma fábrica muito importante no ciclo de greves de 78, né? Mas que hoje passa por um desmonte completo, perdeu mais de 70% dos seus trabalhadores. Então, se a fábrica já não é o coração, vamos dizer assim, da interrupção do capital, né, não é o coração da luta, como era naquele período, ou era muito importante, a ocupação hoje representa esse lugar da reprodução da vida, que continua lá, porque a gente tem que fazer comida todo dia, porque a gente tem que cuidar das crianças todo dia, né, porque a gente precisa se virar todo dia, a gente precisa se cuidar, a gente precisa produzir essas relações de vínculos, tudo isso a gente produz na ocupação. E é muito simbólico que a ocupação hoje seja esse lugar de existência, justamente em frente à fábrica da Scania, que produziu o novo sindicalismo em 78. Então, são várias relações que eu acho interessante a gente pensar, enfim, para fortalecer a luta, para aprender, com o corpo na luta, né? Porque assim, é a luta que produz pensamento, né? É a luta que produz conhecimento. Não é a universidade, não é esse lugar da pesquisa fora, que está em outro lugar, não. A gente só consegue pensar bem, pensar melhor, se for um pensamento que sirva. Se ele não serve para a vida real, se ele não serve para a luta, eu acho que ele não serve para nada. Bom, eu acho que, para mim, eu estou aqui mais para ouvir também. Mas só duas questões, acho que me envolvem um pouco. Mas primeiro essa questão, acho que a Lana já colocou muito bem essa questão, até que era uma crítica que o movimento do custo de vida recebia na década de 70 por atacar não o espaço de produção e ser um movimento que só, assim como o movimento de moradia, o movimento de saúde, só ataca os espaços de reprodução do capitalismo. Então, não que eu discorde da sua crítica, para mim acho que você tem razão da questão do sistema e eu concordo inclusive numa certa lógica de crise de que o capitalismo se retroalimenta disso. Eu só fico um pouco, e não acho que é a sua intenção, porque você mesmo atuou, acho que você então tem essa crítica a partir do espaço de luta, então você não era uma pessoa que ficava parada, mas a gente tem, infelizmente, alguns intelectuais daquela época, e ainda hoje, que vão colocar, não, então, o movimento de moradia não é importante, porque, na verdade, o importante é o que está na fábrica. Quem sou eu para poder dizer que a luta, por mais básica que seja, pelos direitos mínimos, não que não seja importante, mas acho que o importante é atuar, o importante é mobilizar. Lógico que você tem razão também, que se a gente também não partir para uma consciência, vai só continuar reproduzindo. Mas eu acho que a mobilização, a ideia de agir, eu acho que para mim é fundamental. E sobre a aproximação de gerações, eu acho que a ideia é exatamente essa. Num primeiro momento, quando a Moara, que não está aqui, colocou a questão da Lana, para mim, é exatamente isso, poder fazer essa... E ela fez essa ponte, né, então, da Irma com a Luciana, que está aqui, a Natália, enfim, outras coordenadoras mulheres que atuam em um dos maiores movimentos populares hoje. E eu deixei isso, lógico que o limite de uma pesquisa de dissertação de mestrado jamais é permitir para mim afirmar alguma coisa, mas que politicamente, pelo menos a minha opinião, entre aspas, é justamente isso, que eu vejo sim uma continuidade. O movimento do custo de vida não começou, tradição de luta na periferia, a Luciana lembrou, tem até na década de 40, 50, então, o movimento da panela vazia, então ele não começou, mas ele continuou uma tradição de luta popular na periferia, e que o MTST, as mães de, principalmente a questão das mães de mais, com essa questão das mães da periferia, está continuando por outras formas. Então, assim, eu já participei é muito bacana poder ter esse contato de gerações, eu já participei de momentos onde não foram tão felizes, onde esse contato, às vezes, a gente acaba tendo uma questão de pensar, então os novos movimentos não estão atuando. Eu acho que não é por aí, eu acho que eles estão atuando de outras formas,
E são várias, acho que os saraus na periferia, então eu tentei deixar isso um pouco como indicação para tentar conhecer. E eu acho que é muito bacana que a Luciana possa estar aqui, e que bacana que, por sorte, ela ainda tem essa questão da experiência pessoal de ver, porque a Zona Leste, acho que junto com a Zona Sul, não só o movimento Custo de Vida, mas é um dos movimentos populares mais floresceram e acho que ainda florescem hoje. Assim. Quando você fala de crise, que nós estamos realmente numa luta muito mais difícil, a nossa geração, a minha geração no caso, eu concordo, porque a crise, mais que tudo, ela tem sido uma crise moral. Quando você vê um governo que usa o seu poder para ele dá um cargo para se ter um voto para uma privatização, então o parlamentar ele não tem uma independência, ele não tem ali um olhar para a política, para a economia, para a população pobre ou até mesmo a população de classe média, né? O que vale para ele ali é o valor que ele está recebendo. Eu estou recebendo 1 milhão, eu estou recebendo cargo para minha filha, então eu simplesmente posso ir lá e votar a favor de uma privatização. Então eu não tenho um pensamento econômico, não tenho um pensamento de ler a proposta do prefeito ou do presidente ou do deputado. Então, assim, a crise pior sim, e a luta é pior sim, porque é vencer esse político, é vencer esse cara de pau, é vencer esse, sei lá o que chamar uma pessoa dessa, né? Chegar ao poder e achar que pode simplesmente comprar um voto. Né? Aliás, não, né? Porque o nosso presidente atual, que está em São Bernardo neste momento, comprou 513. O Dória, infelizmente, ele vem comprando alguns votos e acha que isso é normal. Gente, não é normal. Não é. Simplesmente não é normal. E está na mídia, e está no jornal, está na Globo, está em tudo quanto é lugar, isso todo mundo vendo. Então, realmente é difícil a luta, porque é uma crise moral. E como é que eu venço isso? Né? E quando a gente fala de movimento social, eu me vejo também, né? Eu me vejo na Luciana, eu me vejo na Emma, ainda que... Ainda que tenho 34 anos, né, não tenho filhos, atuo também na militância, e romper com a propriedade privada não somos nós que precisamos romper com a propriedade, é o nosso governo, né? É a especulação, são os bancários, são o poder econômico que quer sempre se beneficiar do pobre. E aí diminuir o salário mínimo por 10 reais é normal, e daí ir lá e pegar as dívidas do bancário, pegar dívidas de grande empresa, pegar dívidas de empresa de parlamentar, de deputado e perdoar, é normal. É normal. Porque quem paga o imposto? Porque quem que vai comprar o gás, né? Que é R$ 75 em São Bernardo do Campo? Porque quem que vai pagar R$ 4,20 na passagem? Porque quem vai andar a pé? Porque quem vai pagar o FIES? Quem é? Quem é? Quem está na comunidade todo dia lá ralando, né? Quem está nas empresas ralando? Então é normal para um presidente do sindicato dar a mão para o patrão lá e falar, não, tudo bem, não vamos lutar para o benefício, não. Não, tudo bem, está tudo bem a reforma previdenciária, está tudo bem a reforma trabalhista, está tudo bem você ir lá. Agora, qual que é a outra reforma que tem além da trabalhista? Não, a outra, antes, a terceirização, tudo bem, precarizar o salário, tudo bem, esse maldito pobre, preto, sabe, trabalhar, então o salário que dane-se. Então quem que tem que romper a propriedade privada? Então como é que vai ser a educação? Porque estão um pouco lixando, o nosso governo está um pouco lixando. Se você visitar hoje as escolas das comunidades, ou até as do centro, está precarizada, lousa, tudo, está caindo aos pedaços, está chovendo dentro. Mas só que você tem 1 milhão, o governo ali tem 1 milhão. Ele pode perdoar a dívida desses caras, mas ele não tem 1 milhão para cada escola deste país. Se você for nas escolas do Nordeste, nem tem, né? As professoras da aula, é pior que a África. Porque na África, a China e outros países investem 60 bilhões, 30 bilhões e bilhões e bilhões. Todos os anos. Então, assim, e o nosso governo? A propriedade privada, quem tem de romper é o governo, não somos nós, pode ter certeza. Passar aqui. Tá. Boa noite, meu nome é Robert, estou muito feliz de estar aqui hoje, inclusive conhecendo a irmã Passoni, porque faço um trabalho no Jardim Ângela já há uns 4 anos, junto com o Padre Jaime, ali na Santos Mártires. E, enfim, mas a minha inquietação, e eu acho que é
gostaria de ouvir um pouco de todos aí da mesa sobre a importância da educação popular e da formação de base para os movimentos sociais, como o Clube de Mães, né, o MTST, e aí talvez saindo um pouco os movimentos culturais nas periferias. Por que eu falo isso? Eu acho que tem um contexto. Hoje a minha atuação está muito vinculada aos coletivos culturais, mas ontem, numa conversa com alguns poetas que estão na Zona Sul, eles me colocaram que fazer luta nas periferias é muito difícil, hoje, né? Porque cada pedaço da periferia tem seu dono, sejam os políticos, deputados, enfim, vereadores, seja o crime organizado, seja os comerciantes e os conselhos de segurança ou a própria especulação imobiliária. Então, eu vejo que essa articulação que foi feita com o movimento Custo de Vida, com moradores das periferias, hoje ela se faz de modo, talvez, a gente encontra aí muita dificuldade para fazer toda essa articulação. Existem muitos movimentos, mas eles estão fragmentados, né? Os próprios quilombos culturais, que muitos a gente conhece como os saraus, acabam ficando ilhados, né, nos milhares e milhares de moradores das periferias. Então, eu queria resgatar a importância da educação popular e formação de base, se vocês pudessem falar um pouco disso. Obrigado. Enfim, uma última pergunta aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu também tive o prazer e a felicidade de conviver com a Irma uns 40 anos atrás, lá no Jardim Santa Margarida, no Jardim Ângela. E eu também profissionalmente trabalhei lá nessa região, e eu também fico indignado com essa questão da habitação, que a Irma fala que a gente precisa, todo mundo precisa ter casa. E num país como o nosso, o Brasil tem uma reserva internacional de 400 bilhões de dólares. Isso não é pouco dinheiro. Isso aí daria para resolver a questão habitacional do país inteiro. O modelo do MTST, eu acho um modelo muito interessante. Eu tive na ocupação da Nova Palestina, eu fui lá várias vezes, vi a organização, fizeram um negócio lá a maneira de conseguir o terreno e tal, uma negociação muito boa. Acho que isso é um modelo que pode ser seguido no Brasil inteiro. Agora, o país tem condições de resolver esta questão. Tem condição, porque tem dinheiro. O país é um dos países mais ricos do mundo, só que não investe no que precisa. Investe em subsídio, perdoa a dívida do capital rural aí, dos grandes latifundiários, perdoa a dívida dos bancos, perdoa dívida de quem não precisa e não investe em quem precisa. Eu acho que está na hora realmente dos movimentos, de todo mundo a gente se juntar e mudar essa lógica perversa, capitalista que tem. Um abraço. Obrigado. Eu só vou dar uma boa noite para vocês e agradecer. E eu juro para vocês que eu não sei qual é a lógica que a gente vai montar, mas tem que achar, né? Eu tenho algumas experiências gostosas experimentadas do diálogo entre jovens e adultos na experiência do Fab Lab, né? A cultura faça você mesmo e põe a mão na massa e faz. O adulto, o engenheiro que trabalha e conversa com os outros. O ambiente Fab Lab, ele está ajudando. O ambiente que a gente está criando das tecnologias sociais no Brasil também está ajudando. O ambiente, nós estamos fazendo o trabalho das pessoas com deficiência, né? Eu acho que está sendo muito legal. E aí eu olho, em cada lugar tem alguma coisa acontecendo. Quem sabe um dia a gente consegue dar o start e fazer a coisa andar. Mas eu juro para vocês que não é fácil, não. Vai ter que pôr a cabeça para fazer, a cabeça para pensar, as mãos para fazer e os pés para andar, senão a gente não chega lá. Um abraço e obrigada, boa noite. Eu concordo com o que vocês colocaram. Acho que
a gente só vai conseguir construir algo importante, né? Claro que o que a gente está fazendo é importante, mas ele se tornará cada vez mais efetivo quando a gente se juntar, quando a gente se unir. Acho que o teu conhecimento acadêmico é muito importante para mim, enquanto mãe, enquanto mulher, é muito importante. Isso, o MTST e outros coletivos de esquerda, é claro, estão nas periferias porque entende essa dificuldade. Para você saber, se a gente tivesse ônibus para mobilizar, oxalá, nossa, ia ser maravilhoso. Porque tudo isso, a voluntariedade das pessoas vem a partir de um despertar de consciência. Mas o que tu está falando é verdade. Nas periferias, ela é super disputada por essas questões. Então, está aí o MTST, mais alguns coletivos, mais sindicatos, mais alguns partidos de esquerda, pensando na questão dos bairros sem medos. Porque mesmo na cidade de Tiradentes, na maior Coab da América Latina, também é o lugar onde as mulheres são negras e são onde as mulheres mais morrem de violência doméstica. Pode não ser uma pauta comum para a cidade de Tiradentes, mas para a mulherada é. Né? E nós temos lá uma casa de enfrentamento de violência doméstica que, com essa privatização, tinha risco de fechar. Ela não vai fechar, mas está sucateando, como a moça aqui falou. E a gente soube pelas mulheres que são acampadas do MTST, que luta, porque eu pessoalmente penso que quem mobiliza mesmo, os homens mobilizam, mas no cotidiano a mulher é a mulher que vai visitar o companheiro na cadeia, é a mulher que vai na FEBEM visitar o filho, ela é companheira. Né? Então, é muito importante. Acho que quando vem trazer essa questão dos bairros sem medo, que é para pautar cada comunidade a sua necessidade, seja a luta por transporte, que é a luta comum, porque a luta de moradia, né, é a bandeira principal do MTST, mas não é única, a gente entende isso. Né? Que adianta a gente ter moradia e não ter direito à aposentadoria? E a mulher não ser obrigada a trabalhar em locais insalubres. Então, a gente discute essa questão, sim, é importante. Mas, como você falou, a gente não quer ser um movimento, a gente não faz isso. A ocupação não é uma ilha. E essa questão da moradia, que o companheiro falou, a gente investe numa ocupação simbólica exatamente por essa questão do custo. Porque a gente tem que se preparar para uma reintegração. Se a gente chegar ocupando e falar para o pessoal, não, senta a madeira aí, faz de bloco, e tiver uma reintegração, como que teve em São Bernardo, para você saber, a gente estava lá, a gente ajudou. No outro dia, o juiz de plantão não deu direito das famílias que estavam lá. Mas a reintegração chegou, com menos de 24 horas depois. E aí a gente também tem que correr atrás do prejuízo. Imagina se a gente estivesse falando para o pessoal, sobe com os blocos, com as areias, tudo, o que o povo tinha perdido. Né? Então, a gente vem com essa proposta dos bairros sem medos para discutir e pensar lutas a partir do local onde a gente organiza as ocupações, né? Pelas pautas comuns, né? E tem essa metodologia de ocupar por lona e também fazendo esse trabalho, né, esse desenvolvimento aí, essa conscientização com as famílias, a gente juntos. Tu, uma pessoa intelectual, e eu, uma pessoa vivida no dia a dia, para a gente casar as ideias e aí discutir, né? E aí é possível, né? A gente junto tentar mudar um pouco, né, melhorar um pouco essa questão tão injusta que quem sofre é quem está lá nas franjas. Né? Não é fácil, não, mas a gente junto, a gente é mais forte. Tá bom? Bom, só para fechar um pouco, também agradecer todo mundo que veio. Para mim também foi uma oportunidade muito grande. Eu nunca tinha ouvido, eu tive acesso a da Moara que eu falei. Desculpa, Moara, filha da Irma, que eu comentei. Ela fez antes desse momento, até da minha dissertação, muito antes, ela gravou, na verdade, fez algumas entrevistas com cerca de 14, 16 mulheres que participaram do movimento Custo de Vida. Então, para mim, foi muito importante, tanto do ponto de vista da pesquisa, quanto para entender melhor. Mas é uma das primeiras oportunidades que eu estou tendo de ouvir a Irma para pensar também hoje. A Luciana também, a Alana, que não falou pouco, mas a questão da pesquisa do MTST, para mim, é fundamental hoje, assim, com todas as críticas que se possa ter ao movimento, que
que também tem alguns problemas, mas é mas é, no meu entendimento, um dos maiores movimentos que consegue organizar na periferia, que consegue organizar as camadas populares a partir do local de moradia, a partir dessa questão que você colocou, da questão da educação popular. Eu não me apresentei direito, mas apesar do nome USP lá, o mestrado foi pela USP, mas eu sou professor de História do Ensino Fundamental da Prefeitura de São Paulo. Eu trabalhei há 5 anos. Eu trabalhei na Zona Sul, mas no outro canto, mais próximo do Grajaú, Primavera, Interlagos, e agora eu trabalho na divisa com Taboão. Para mim, a questão da educação popular é fundamental. E só para a gente pensar, eu só tenho uma avaliação diferente. Assim, concordo plenamente com o que você falou sobre a fragmentação, e aí leva ao que o Albérico colocou, de conseguir superar esse momento, para que a gente não fique só combatendo e recebendo formas diferentes e não saia do lugar. Acho que tem essa dificuldade, mas eu tenho um entendimento, pelo menos a discussão que eu fiz com os professores da minha escola, a gente também viu esse filme, tentou conversar, como a escola pública deixou, teve esse momento que eu esqueci o nome da colega colocou, dos secundaristas, mas a escola pública deixou de ser um espaço que era, nesse momento, surgimento de escolas, de acesso à comunidade mesmo. A comunidade, exceto algumas exceções, infelizmente a comunidade não tem mais acesso à escola. Não é um espaço de organização popular. Conselho de escola, que seria esse espaço de participação democrático, raríssimos são os que conseguem. Lógico que a gente tem exemplos muito bons, inclusive na própria Zona Sul, MF Sócrates, e várias escolas estaduais, movimentos secundaristas. Mas só para deixar um exemplo concreto do que eu estou querendo dizer, como uma escola, então, acho que a educação, não a escola só em espaço formal, mas a educação de base, esses pequenos movimentos, para mim, são muito importantes, e minha leitura que eu faço é que tem pouco, embora tenha todas as questões que você colocou, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente está onde a gente está. Os partidos que assumiriam o poder deixaram de privilegiar a sua base, o PT, de longe, com todas as críticas que se possam fazer, foi um dos mais importantes para construir essa base em São Paulo. E, infelizmente, teve um distanciamento meio grande com o espaço de poder. Mas, só para dar um exemplo concreto, na própria Zona Sul, no Jardim Margarida, então, os abaixo-assinados passavam nas escolas. E eram assinados por professoras, por alunos. Em uma das escolas, a diretora de uma das escolas, ela danificou, ela rabiscou com tinta pincel o abaixo-assinado. Então, só para a gente pensar na questão da educação popular, como ela pode ser transformadora, como foi em muitas escolas, mas ela pode ser só uma reprodução da repressão, do que acontece em outros espaços. Então, eu já lidei com essas duas experiências como professor. Não estou fazendo uma análise que a educação está assim, mas ela tem esses dois papéis. Eu concordo com você que a educação popular, para mim, é fundamental, pelo menos para esse primeiro passo. E eu acho que passa mais, para mim, pela ampliação desses movimentos do que necessariamente da junção deles agora. Mas, Alana? Bom, queria só agradecer a presença de todos e todas, a Irma mais uma vez, a Luciana também. Eu acho que fica aí uma faísca para a gente continuar pensando essas relações e como é que a gente vai fortalecendo as lutas que já estão em curso. Lembrar também, muito importante, o caso que a professora trouxe dos 18 estudantes que estão sendo criminalizados por terem se reunido em uma manifestação ano passado. Enfim, é um caso que a gente tem que ficar muito atento, que não está conseguindo ecoar muito, mas que é um marco importante também nesse processo de criminalização de lutas que a gente está vivendo hoje no país. É isso, gente. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Lembrar que o livro está à venda, tá? Ali fora, R$30. E agradecer a presença. Agradecer a Camila aqui, hein? Da produção aqui. Valeu, Camila. Esse